Prezados irmãos e irmãs, o tema da liturgia deste domingo nos fala sobre a fé. A partir de um pedido significativo que os discípulos fazem a Jesus: aumenta a nossa fé. Um pedido significativo que os discípulos dirigem a Jesus, porque eles acreditam que este pedido é fundamental para as suas vidas. Vejam, o pedido que os discípulos fazem não é que o Senhor lhes conceda dons materiais, privilégios, mas sim que o Senhor aumente a sua fé, que o Senhor lhes conceda a graça da fé, porque os discípulos compreendem muito bem, a partir da própria proximidade com Jesus, que eles necessitam dessa fé que também possa ajudá-los, orientá-los, iluminar as suas vidas, para que eles possam cada vez mais reconhecer a Deus, reconhecer a graça de Deus, reconhecer a ação de Deus nas suas vidas. E por isso então, para que eles adquiram coragem, confiança, esperança, eles necessitam da fé. E por isso eles pedem ao Senhor: aumenta a nossa fé. E aí Jesus conta uma parábola, mais uma vez Jesus falando de formas figurativas, para explicar-lhes esses mistérios de Deus. E aí o Senhor disse: se vós tivesseis fé, como um pequenino grão de mostarda, vocês poderiam dizer a esta moreira: arranca-te daqui e planta-te no mar. Vejam, meus irmãos, quando os discípulos pedem a Jesus que aumente a sua fé, o que Jesus mostra? Jesus lhes mostra que a fé não está na quantidade, a fé está na qualidade. E ele deixa isso muito claro quando ele diz que se nós tivéssemos uma fé como um grãozinho, uma sementinha de mostarda, nós poderíamos então dizer àquela moreira que saísse dali e fosse até o mar. Por quê? O que é uma sementinha de mostarda? É a menor de todas as sementes. No entanto, quando ela cresce, ela se torna uma grande árvore, um grande arbusto, onde os pássaros fazem os seus ninhos. Portanto, vejam, a fé não está na quantidade, a fé está na qualidade. Aquela sementinha que cai na terra, a sua vitalidade, todo o seu potencial, não está na quantidade dela, mas na qualidade, na vitalidade, na essência dela. E é exatamente isso que Jesus então tenta mostrar aos seus discípulos. A fé, mesmo que seja em pequena medida, a fé é capaz de realizar coisas impensáveis. A fé é capaz de realizar coisas extraordinárias, como arrancar uma moreira e lançá-la ao mar. Portanto, meus irmãos, a fé está na capacidade que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida para confiar no Senhor, para deixar que o Senhor nos transforme. A fé está na capacidade que nós temos de se deixar transformar por Cristo. A fé está justamente dentro de cada um de nós, não em quantidade, porque a fé não se mede, a fé se verifica, a fé não se mede, a fé se experimenta, a fé não se mede, a fé está no seu desenvolvimento. E é isso que nós devemos pedir ao Senhor, não que aumente a nossa fé, mas que nos ajude a viver a fé, que nos ajude a desenvolver a fé que está dentro de nós. Vejam a primeira leitura de hoje do profeta Abacuque. Ele dá um grande testemunho de fé. Ele implora ao Senhor para que, diante de uma situação de violência, de iniquidade, de opressão, uma situação difícil, de insegurança, o profeta introduz uma nova visão acerca do desígnio que Deus tem. Vejam, meus irmãos, aqui está também a fé. A fé nos ajuda a dar, ou melhor, a fé nos ajuda a enxergar diferente.
A fé nos dá uma nova visão acerca das realidades vividas aqui na terra, em vista de uma realidade superior que vem de Deus. Eles estavam vivendo situação de tragédia, de violência, de opressão, né? Vejam, o profeta diz: Senhor, até quando chamarei? Até quando chamarei sem me atenderes? Até quando devo gritar a ti violência, sem que me socorres? Por que me fazes ver tanta iniquidade, quando tu mesmo vês a maldade? Destruições, prepotência estão à minha frente, reina a discussão, reina a discórdia. Respondeu o Senhor: escreve esta visão, Abacuque, estende seus dizeres sobre os tábuas, etc. E aí o Senhor encerra dizendo: quem não é correto, Abacuque, não se preocupe, quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela fé. É isso, meus irmãos, a fé nos ajuda a ver diferente. Essa expressão do profeta Abacuque: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela fé. É a mesma expressão do domingo passado, que talvez tenha passado despercebido por nós. Lembram, domingo passado vimos a parábola do rico e do pobre, não é? O rico morreu e foi enterrado. O pobre morreu e foi levado para junto de Abraão. Olha que interessante a expressão: o rico morreu e foi enterrado, e o pobre morreu e foi levado para junto de Abraão. E hoje o profeta diz: quem não é correto vai morrer, mas o justo viverá pela fé. Por que essa expressão? Muito semelhante à de domingo passado. Por que o rico foi enterrado e o pobre foi para junto de Abraão? Por que quem não é correto vai morrer e o justo viverá, né? Viverá pela fé. Porque aquele que não confia no Senhor, aquele que não tem fé, ele apoia a sua confiança no seu próprio poder. Quem não confia em Deus, apoia a sua confiança em si mesmo. Quem não confia em Deus, quem não vive da fé, quem não desenvolve a sua fé para crer, para acreditar em Deus, para confiar em Deus, então ele confia em quem? A sua fé está em quem? Se não está em Deus, a sua fé está em si mesmo, nas suas capacidades, não é isso? Ele deposita a sua fé nos seus próprios poderes. No entanto, aquele que deposita a sua fé em si mesmo, ele deposita a sua fé sobre uma realidade frágil, sobre uma realidade inconsistente, porque esses somos nós. Somos frágeis, inconsistentes, limitados. Portanto, por que o rico morreu? Por que o rico foi enterrado? Porque ele colocou a sua confiança na sua riqueza. Ele colocou a sua confiança no seu poder, na sua grandeza. Ele colocou a sua confiança na sua autorreferência que ele tinha, referência de si mesmo. Ele era a referência. Ele colocou a sua confiança naquelas festas esplêndidas que ele realizava todos os dias. Ali ele colocou a sua confiança, a sua alegria, etc. Quando morreu, acabou, foi enterrado. O pobre Lázaro, que confiou no Senhor, que acreditou no Senhor, ele foi então, morreu também, mas ele continuou vivendo junto daquele em quem ele acreditou. Por isso que o profeta diz hoje a mesma coisa: quem não é honesto, quem não é correto, é aquele que vive só para si, e aquele que vive de si, esse morrerá. Mas o justo, que confia no Senhor, este viverá pela fé. Este viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Portanto, meus irmãos, o ímpio confia no próprio poder, apoiando-se numa realidade frágil e inconsistente. O justo, ao contrário, o justo confia numa realidade escondida, mas, no entanto, sólida. Aquele que vive da fé, ele confia numa realidade escondida, uma realidade que ele não vê, mas, no entanto, uma realidade sólida. Nós acreditamos em Deus, no entanto, nós não o vemos,
mas Ele é quem nos sustenta. Nós acreditamos no dom de Deus, nós não vemos o dom, mas nós acreditamos que o dom de Deus é que nos sustenta ao longo da nossa vida aqui na terra, para vivermos para toda a eternidade. Por isso São Paulo disse hoje a Timóteo: Timóteo, reaviva o dom de Deus que está em você, o dom que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Renove esse dom, renove essa fé, né? Procure renovar a fé. Por isso o pedido dos discípulos não é que aumente a fé, o pedido dos discípulos foi errado. Não tem que pedir ao Senhor que aumente a fé, tem que pedir ao Senhor que nos ajude a renovar a nossa fé, renovar a fé que já está em nós, para que ela se torne vital na nossa vida, para que assim possamos viver, porque o justo viverá pela fé, e o que não vive da fé, morrerá. E a fé nos leva também à confiança, a confiança de que tudo que nós recebemos vem de Deus, mas também a confiança e a esperança, e ao mesmo tempo também a certeza de que, já que tudo vem de Deus, nós somos devedores de Deus e não credores. Aí vem a segunda parte da parábola do Evangelho, quando Jesus diz: olha, um empregado trabalha o dia todo no campo, né? Quando volta para casa, o patrão pede que ele continue a trabalhar. Que Jesus, e depois Jesus diz, né? Jesus nos faz adquirir uma consciência de que nós também somos esses empregados, esses servos de Deus, que não fizemos mais do que a nossa obrigação, somos servos inúteis, não fizemos mais do que aquilo que devíamos fazer. O que Jesus quis dizer com isso, meus irmãos? Jesus quis dizer que nós somos devedores, não somos credores. A nossa fé nos leva a confiar e acreditar que Deus já nos deu tudo. A nossa fé nos leva a crer que Deus já nos concedeu a vida, a salvação. Ele deu o seu próprio Filho para que morresse por nós e nos concedesse a vida, a salvação. Por isso Ele já nos deu tudo. Nós somos devedores e não credores, porque a nossa fé muitas vezes nos leva a isso, ou melhor, uma visão errônea da fé. Achamos que temos que acreditar para poder conseguir obter, né? Essa é a visão do mundo: se dá e se recebe, quanto mais se dá, mais se recebe. Portanto, essa não é a visão de Deus. A Deus nós não devemos dar para receber, a Deus nós devemos dar para devolver o que Ele já nos deu. É diferente, é muito diferente. E aí nós poderíamos dizer: nossa, mas não é tão fácil isso. Aí que entra a fé que nos leva a acreditar nisso, a fé que nos leva a confiar que tudo vem de Deus, que tudo é dádiva de Deus, e que ao mesmo tempo, tudo que nós podemos fazer aqui na terra de bem, é uma devolução daquilo que já nos foi dado, é uma devolução, uma demonstração da nossa gratidão por aquilo que já recebemos, por aquilo que já nos foi dado. Portanto, meus irmãos, peçamos ao Senhor que nos ajude a desenvolver essa fé que está dentro de nós. Peçamos ao Senhor que nos ajude a fazer crescer cada vez mais esta fé que já nos foi dada, para que possamos realmente qualificar a nossa fé, não aumentar a fé, porque a fé não pode ser medida, mas qualificá-la sim, que seja uma fé mais consciente, que seja uma fé pautada na confiança, na certeza daquilo que nós não vemos, mas daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós não podemos ver, mas daquilo que dá solidez à nossa vida, que é o próprio Deus. Só a fé pode nos ajudar a confiar naquilo que não vemos, mas ao mesmo tempo naquilo em quem ou em que nós nos apoiamos. Peçamos então a graça de viver pela fé, pois aquele que não é correto, aquele que vive para si, morrerá para si mesmo, mas o justo viverá por sua fé. Assim seja. Amém.